Oi, pessoal, tudo bem? A minha convidada dessa semana eu conheci durante a Copa de 2010 na África do Sul, mas muito rapidinho. Ela estava no Sport TV, eu passei, estava visitando ali o centro de imprensa e a gente trocou rapidamente uma palavrinha ou outra, foi só. Depois ela foi pra Globo e aí a gente começou a se encontrar mais. Sempre achei ela muito talentosa, muito desconstruída, para usar um termo que está todo mundo usando muito nesse momento, né? Quem está aqui comigo hoje é Fernanda Gentil. Do nada já. Do nada emocionei. Mas, dá a mãozinha aqui. Gente, essa foi a abertura mais inusitada. Eu achando que tô fazendo uma coisa super uau, lembrando. Gente, perdão. Traz um lencinho aqui, por favor, Rita. Fora de time, nada a ver, saiu de moda já esse negócio. Não, fica legal, assim. Eu ia gostar se fosse um pouquinho mais pra frente. Podia segurar um pouco mais, né? Só um tiquinho. Desse olho um pouco mais, porque a câmera tá... Caraca, não entendi nada. Muito Primeiro, obrigada. então, Não, mentira, entendi minha primeira sim. pergunta, você tá bem? Tava tudo bem da gente fazer esse programa hoje? Não, sabe, eu comecei lá em 2010, quando você falou. Nossa, que louco. Você lembra desse dia? Óbvio, né, Fátima? Óbvio. Eu lembro de tudo que eu vi com você. Perdão. Não sei, a sua voz falando isso e você sabe tudo que eu sinto por você e admiração e como você... Gente... Chega mais pertinho. Eu não tô grávida e não vou ficar menstruada. É verdadeiro. Ela não tá de TPM. Não tô. Olha Isso, só. sapatão então engravidar é mais difícil um pouco. Eu não tô grávida, não corro esse risco. Não, meio que eu faço um filme É porque mesmo. eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar da Fernanda quando a gente for começar a conversar? Quando é que eu a vi pela primeira vez? Falei, foi na época, eu lembro de eu entrando no IBC, que é o Broadcasting Center, o centro de imprensa. Ela ficava lá pro Sport TV, eu ia para outros lugares com a Globo, e aí fui lá e vi aquela menina conversando e tal. Passa um filme porque você sabe toda a admiração que eu tenho, tudo que você representa na minha carreira e na carreira de tanta gente que acabou seguindo esses passos. Vou ter que secar aqui. Obrigada, gente. Printa. Né, a gente, todas as vezes que a gente se encontrou, e isso, o caminho que foi tomando, a minha vida, a minha carreira. É muito louco estar com você conversando agora e ouvindo você falar de quando você encontrou comigo. E bateu. E nós duas numa situação muito diferente agora, né? Exatamente. As duas fora da televisão, fazendo Sim. uma outra coisa. Eu achei que você ia chorar quando eu te mostrasse essa foto. Ai, lá vem. Então já Mas- gastei o choro. Exato, tá vendo? Gente, essa foto que vocês estão vendo aí, que eu tô mostrando pra ela, foi uma foto da Fernanda grávida em 2015, há 10 anos. E Fernanda pediu uma audiência, um encontro. Foi. Me ligou. Eu tava com o quadro Uma Mãe Gentil, do Esporte Espetacular, e acompanhando a minha gravidez. E aí, a cada episódio, eu conversava com mulheres grávidas e pessoas, enfim, que queriam engravidar, ou do esporte, que já tinham engravidado, tudo, né, em volta desse assunto maternidade. E aí, óbvio que eu falei, gente, pelo amor, vamos tentar a Fatinha, por favor. Vamos, Fatinha, eu te chamava de Fatinha, que né, uma amizade unilateral, agora virou bilateral, por favor. Com Via de certeza, mão dupla. Fernandinha. Tá vendo? Falei, vamos tentar falar com a Fátima, pô, admiro tanto. Então é isso, eu tava sempre tentando E foi legal ter você porque mais perto. Porque você tinha mesmo muitas dúvidas em relação à maternidade. Porque a gente sempre tem, né? Lógico, você com essa bagagem toda, Naquela época, quer dizer, Gabriel ainda estava na barriga. A Fernanda, para quem não sabe, tem um afilhado. Foi presente na vida dela desde o primeiro momento, porque perdeu a mãe. Então você ficou muito envolvida com a Virei história. mandrinha já Mandrinha de imediato. dele, né? Então, mas ali era um outro momento. Você estava vivendo uma gravidez, Pela né? primeira vez, E aí, o quadro me ajudou muito a pegar conselhos, né, dicas, entender um pouco mais esse mundo, com conversas muito francas, lembra? Quando a gente bateu papo, foi assim com você, foi assim com as entrevistadas todas com quem eu falei. E podendo estar ali naquele momento falando sobre esse assunto com você, pra mim foi mais um privilégio. E eu lembro de tirar dúvidas genuínas mesmo, assim, né? Coisas básicas e daquele universo que pra mim era super novo. A gravidez em si, não o amor de mãe, mas a gravidez em si Era nunca muita tinha novidade, passado. E me diz uma coisa, de tudo que você ouviu e de tudo que você começou a viver como mãe, o que mais te surpreende na maternidade? Nossa, Fátima, acho que o que mais me surpreende, a gente saber todo dia que não sabe de nada, na verdade. Que a gente aprende junto com eles. E cada um é cada história é uma história e, por consequência, com cada um a gente é um tipo de mãe que eles demandam, né? Cada um demanda da gente uma faceta diferente, um aprendizado diferente. Então, toda hora que eu me pego
evoluindo em algum aspecto por causa da maternidade, ou me desconstruindo, que acontece todo dia, toda hora, por causa da maternidade, eu fico surpresa, assim, porque eu, particularmente, sempre achava, né, que eu era cheia de decisões e sabia tudo, e razão, e uma mulher decidida. Continuo sendo, mas com a maternidade não tem como. Essa máscara cai muito rápido, né? Eles arrancam da gente naturalmente. Então, quando você começa a se abrir para esse mundo, que se você não fizer isso, né, se você não se abrir e não estiver disposta a tirar essa máscara, todo mundo perdeu. Você, seus filhos. Então, isso me surpreende muito, assim, esse choque de realidade que, na verdade, você, ok, beleza, sabe um monte de coisa, mas a partir daqui é um novo aprendizado. Você hoje tem o seu afilhado com adolescente. 17 anos. Gabriel com 10. Você já deve notar que tem coisas que você faz com o Gabriel que davam certo com o Lucas, que agora não dão mais. Sim, completamente. Cada um Você acha que 7 anos mudou muito em termos, assim, de muita coisa na... Muita coisa. Mudou, a geração mudou, os estímulos mudaram, a frequência com que esses estímulos chegam também mudou. Cada um é um, né, de personalidade, então o tom para falar com um é uma coisa, funciona, o outro já não funciona. Eles me estressam em lugares diferentes. Por exemplo? Um é adolescente e já passou por essas fases de ser mais questionador, sabe, de contestar, de testar. Hoje é uma relação mais franca, uma conversa mais olho no olho, mais de parceria 100%. O Gabriel, graças a Deus, está na fase de questionar mesmo, de contestar, com educação, né, ele tem um papo bem maduro, assim, bem adultinho que a gente fala, mas ele não leva pra casa. Se ele acha que tá injusto, ele vai falar, com ele você, vai perguntar argumentar. Com todo mundo. Eu canso de ter que ir na escola que a professora falou, ele veio aqui questionar, argumentou. Eu falei, tá, mas e aí? Aí ela, não, mas aí realmente ele chegou no ponto que a gente não consegue mais levar. Tipo assim, ele vai até o limite mesmo de, mas eu acho que é isso, acho que é assim. Temos acho um que agora... advogado vindo aí? Exatamente, eu não sei, mas é isso. E eu dou graças a Deus que seja assim. Deus me livre ele achar que qualquer um, né, que tá injusto, ou que foi passado pra trás, ou que ele discordou de um negócio e pelo menos não botar a opinião dele. Nossa, Fernanda, você tá falando, me lembrei uma vez que eu já contei, acho que essa história, não aqui no canal, mas eu acho que já contei em outras oportunidades, que eu dei um castigo, assim, verbal. Eu tava dirigindo, eles estavam brigando atrás, Vinícius bateu na Beatriz e eu falei, Vinícius, você não vai ao futebol. Aí mal falei isso, já me arrependi, porque falei, putz, vou tirar justo o esporte, que é uma coisa que não deve ser encarada como castigo, né? E eu quieta. Aí ele quieto. Aí eu falei, Vinícius, o que você vai fazer para eu mudar de ideia? Aí eu falei, depende de você. Porque eu falei, eu não quero criar um filho que aceite tudo. Eu quero criar um filho que quando ele se sentir injustiçado, ele tem argumentos. Sim. Aí ele ficou quieto. Aí depois chegou em casa e tal, aí depois do almoço ele falou, mãe, já fiz. Eu falei, fez o quê? Pedi desculpas para Beatriz e ela disse que me desculpou. Eu falei, então eu também vou rever a minha decisão. Tava doida para rever a minha decisão. Louca, me convence. Mas assim, queria que partisse... Porque eu fiquei meio assustada quando ele engoliu, a briga Sem acabou, contestar. mas ele não falou nada. Falei, puxa, não é isso que eu tô querendo com a educação, né? Eu quero outra coisa, eu não quero ser desafiada com o pé no peito. Sim. Mas eu quero que ele converse, né? Não, eu quero que ele tenha isso, educação para contestar. Se ele acha que ele tá injustiçado, que se não foi bem assim, me convença. A Beatriz, uma vez, eu não queria deixar, já adolescente. Eles estavam no 2º ano e era a festa do 3º ano, da formatura do ensino médio, né? Tinha vários churrascos e tal. Aí, mãe, mas eu organizei. Eu falei, não, mas vocês não são do 3º ano, não. Mãe, você acha que se fosse alguma coisa que desse tão errado, a escola ia permitir que todo ano acontecesse? Ó. Falei, tá vendo? Eu acho que vocês vão esse ano. Eu acho que já... Por que não saíram ainda? Mas assim, é legal isso, porque ela falou assim, se já tivesse dado errado, a escola também já teria proibido, porque isso é organizado a partir da escola. Eu falei, é a partir da escola? Fingi que não entendi. Sim. Entendi, tá, deixa eu ver, e aí rolou, né? Exato. Agora eu queria saber de você, que vive com esse telefone na mão. Mesmo, Fátima. Vive trabalhando com isso. Não tenho Como é que orgulho. estabelece limite pro Gabriel em relação ao uso de redes, ao uso de tudo do celular? Assim, não levo nem como que isso me dê dificuldade para botar limite nele, porque são universos muito diferentes e isso aqui de fato virou meu trabalho e tudo, a gente conversa muito lá em casa sobre tudo. Então até a minha transição de carreira foi muito falada, no sentido até né? Antes de tomar a decisão, eu não sabia o que vinha por aí, a gente ficaria sem o salário fixo, o plano de saúde ia ter que começar a pagar, todos os benefícios que você perde de uma empresa, né, sendo CLT há 20 anos,
menos. Então eu conversei com eles e falei, ó, talvez a gente tenha que dar uma segurada, Ajustar. cortar algumas coisas e tal. Então, tudo isso é muito bem falado, assim. E aí, dentro desse universo de mudar de carreira, eles sabiam que o digital já queria muito. Na verdade, quando eu pedi pra sair do esporte, eu já queria ter ele pro YouTube. E aí acabei ficando, enfim, conversei com a direção, foi super legal. Não, vamos pro entretenimento, não sei o quê. Mas eu já mirava a internet. A gente já tinha conversado um pouco sobre isso. Já também, é isso. No estacionamento. Total, é verdade. Eu te uso muito, né? Você percebe? Os seus conselhos. Então já tinha essa vontade, assim. Eles, óbvio, né? Antes do mundo saber, lá em casa, Claro. a gente que sabe. Então isso tá dentro dessa mudança. Ó, eu fico mais no celular, eles sabem que é trabalho. Mas você estabelece limite? E aí estabeleço o limite porque tem que ter o dele, não porque eu fico muito. Não, então, sim, eu mas tenho essa pra dificuldade. ele você estabelece. Ele tem horário. É super recente, tá? Não tinha. Mas aí também conversei muito com ele, vi que ele não estava conseguindo cumprir sem a regra, que era meio que assim, quando eu deixar, você faz, mas quando eu pedir pra parar, tem que parar. E ele, assim, 99% das vezes parava, mas aquele 1% tava começando a interferir em outras áreas da vida, um dever de casa, dormir tarde, dormir agitado, com a cabeça, né, a mil. E eu conversei com ele e falei, filho, olha, eu acho que eu vou precisar te ajudar. Você tá precisando de uma ajuda da mamãe, sabe? Você não tá conseguindo sozinho, tudo bem, é normal. A mamãe vai te ajudar fazendo isso. Vou botar um horário. A única diferença é que vai ter a hora certa, porque é mais ou menos já de tempo, é mais ou menos o que eu deixava. Então ele passou a ter super recente, tem, sei lá, 3 semanas que a gente botou isso lá em casa. E ele cumpre certinho. O que ele faz, com a argumentação dele, ele manipula assim, no bom sentido. Ele tem 1 hora, né? No dia que ele pode, ele tem 1 hora. Então, só que um dia o cara lá que ele tá vendo no YouTube não botou o vídeo naquela hora. Então ele vê meia hora e fala, mãe, posso ver meia hora à noite? Porque o vídeo já vai ter uploadado. Entendi, e... Tá, beleza, aí pode. Mas é um tempo que ele tem naquele dia, ele usa meio que como ele quiser. Então ele tem, é super recente e ele respeita. E você, como é que você tá com essa função direta, assim, no celular? Como é que você se sente no seu dia a dia? Eu me sinto presa, eu me sinto viciada, total. Falo muito isso na terapia. Não tenho orgulho da relação que eu criei com o meu celular. E, assim, tudo que eu leio muito sobre isso e pesquiso muito. E eu dou check em todos os sintomas, sabe? Do vício. Eu levo pro banheiro, eu boto no box, tomando banho. Não vou nem usar o celular. Eu fico me boicotando o tempo todo. Não, mas vai que nada. Não vai acontecer. Eu acordo e pego. Uma coisa que eu não faço ainda, e falta só esse check pra eu 100% viciada, é na madrugada acordar e usar. Isso eu não faço. Mas antes de dormir, eu tô no celular e assim que eu acordo, eu pego. Você não faz aquele momentinho antes com outra coisa? Antes de dormir? Não. Aí antes de dormir, eu tô programando o post no dia seguinte, porque meu horário de post é de manhã cedo, aí eu não vou acordar pra postar, porque eu tô malhando quando eu tô de manhã, aí eu já durmo no celular, entendeu? Então, é isso. Eu realmente fiquei viciada e não tenho orgulho, assim, preciso regrar isso. Estava conversando com o Felipe Neto uma vez, e ele falou que, às vezes, ele faz que nem aquela pessoa que fuma e fica só com o cigarro apagado, ele fica só segurando. Total. Você faz isso também? Sim, eu faço. Mas você não vê essa garotada jovem, aquela querendo ser jovem, forçando Sim. uma jovialidade. O celular é a extensão da mão. Não tá fazendo nada, só anda com isso aqui o tempo inteiro. Não, eu acabo usando muito também, muito mais. Aumentou do que eu pra você? Muito mais do que eu já usei, por vários motivos, né? Porque tenho pais com idade mais avançada, tenho filhos morando fora do Brasil, aí você vai dando essas desculpas que fazem com que ele esteja sempre perto de você. Mas eu consigo por exemplo, eu consigo ler livro. Nossa Senhora. Sem ser ali. Nunca mais. Ver uma série sem pegar no celular? Totalmente. Inteira? Inteira. Série zona? Não, um capítulo, 2 capítulos. De 50 minutos? Total. Nem um filme. Nenhuma chance. Não. Mas o que você faz? Como é que você faz com a Priscila? Vocês duas? Tem que parar no mesmo horário? Não, mas eu não paro o filme pra ver o celular. Mas assim, eu tô ali vendo, aí dou uma pegadinha aqui. Ó, aqui, eu tô lá. Tô lá, mas tô aqui. Às vezes eu boto aqui na mesma direção pra não ter nem que não, gente. Horrível. Isso não dá briga? Eu tô me abrindo pra você. Isso não dá briga? Não, nesse momento da série, não. Não dá briga, assim, já deu. Mas não dá assim, poxa. Já deu. Não, dá toda hora uma cobrada. Mas ela sabe, eu falo, amor, eu tô viciada. Eu tô. E ela eu preciso também trabalhar trabalha isso. com... Trabalha, mas ela é muito mais saudável a relação dela com o celular. Uma coisa que a gente colocou lá em casa foi muito legal. Na mesa, nem leva pra mesa. Fica lá longe, em outro cômodo, no aparador. É por isso que ela hoje não come na mesa, gente. Exato, aí eu como no aparador, como em pé na cozinha, pra entendeu? poder- Não, na mesa a gente tirou, total. E ajuda muito. Que é isso? Aí senão você fica... Você nem computa o que você tá fazendo na hora. Porque você tá, na verdade, só no celular. E esses boicotes, assim, eu também fico fazendo. Ah, não, porque aí as crianças... Mas as crianças estão no colégio, o outro tá, sei lá... O risco Atividade mínimo. física, quando você tá Exato. fazendo. Pego. Não, no tênis, por exemplo. Tênis não dá, né?
No meio do jogo. Né? Mas assim, trocou de quadra, eu dou uma passadinha ali. Só vai que pintou alguma coisa, entendeu? Eu tenho. Academia toda hora, entre uma série e outra, vou lá e mexo. Eu faço isso basicamente de atividade. Mas Jogo você tá tênis. brincando, mas assim, isso é uma coisa que te preocupa? Sim, total. Não, Você muito. realmente discute sobre isso, sobre que Eu falo maneira... da minha terapia, como é que eu faço isso? Porque se isso aqui é o nosso trabalho hoje em dia, tem que estabelecer algum tipo de limite Sim. pra você também, né? Porque senão... Assim, eu não tenho a menor pretensão de ter uma relação com ele normal, do tipo assim, de pessoas que não trabalham com digital. Eu sei que isso é como se eu estivesse na redação, vai. Eu passava mais tempo na redação do que em casa, por exemplo. Beleza, fechando matéria, gravando, é isso. Só que agora, além da gravação, que também tem no digital, que é o que eu faço, eu preciso dele pra monitorar as coisas, pra criar, pra falar com a equipe, pra marcar a gravação. Então, eu não tenho essa pretensão de, tipo, eu vou ter essa relação normal, mas eu queria que fosse saudável dentro do meu mundo, entendeu? Eu queria não, vai ser. Do tipo isso, assim, não preciso estar assim que dormir, antes de dormir, não preciso pegar assim que acordar, não preciso levar pro box, não preciso, sabe? Tem pesquisas que mostram hoje que o celular tem mais bactéria do que o vaso sanitário, a tábua do vaso sanitário. Legal. De tantas... Obrigada, super incentivador. Porque as pessoas levam pro banheiro. Não é? O meu deve estar lotado aqui, então. Alguém tem um álcool gel? Total, eu fico preocupada. Não, sim, é muito ruim. Fora todo o resto, assim, vista, cabeça. Você não sente, de vez em quando, uma mega aceleração a ponto que parece que sua cabeça tá, assim, muito mais rápida? Uma ebulição. Total. E a sensação de que, quando você sai daqui, não sobrou tempo pra mais nada. Acabei meu dia, passou... Eu consumi minhas horas todas dentro desse negócio. É, assim, preocupante. Nossa, é bastante. Horrível. E a gente não tem muito jeito. A gente vai trabalhar com como isso. Eu vou fazer? É isso. Eu falei da história do estacionamento, porque um dia a Fernanda estava saindo, eu chegando, eu saindo, ela chegando, e ela dizendo, eu acho que eu sou uma pessoa da internet. Na hora eu não concordei, não. Eu falei, Fernanda, mas eu acho que tem coisa pra você fazer aqui. Você deve ter ouvido muito isso, né? Sim, inclusive quando eu pedi pra sair do esporte. Tem coisa que você ainda pode fazer, exatamente e tal. E aí, quando você tomou a decisão, eu já não posso dizer que me surpreendi, porque eu sabia, mas assim, de alguma forma que aquilo passava por você. É como você imaginava? Muito melhor, Fátima. Porque eu acho que uma decisão dessas e qualquer tipo de trabalho, na verdade, ele é sustentada por vários pilares, né? Para você tomar uma decisão, certamente não foi uma coisa que faltou, que acabou, ou outra coisa que não estava muito legal. Naquele momento, já, na verdade, antes de eu tomar a decisão, como você sabia, né? Eu já tinha falado com você. Há um tempo já eu vinha sentindo que não estava muito ali o que a minha vida pedia naquele momento, sabe? Você se sentia presa? Eu me sentia presa, eu não conseguia ficar mais em casa. Tudo bem, a gente raramente consegue ficar o tempo que a gente quer, mas estava muito menos do que eu queria. Eu sentia que eu já tinha um nome consolidado para meio que fazer um pouco o meu horário, escolher mais o que eu queria trabalhar e do que eu queria falar. Eu sempre falo assim, eu decidi sair do esporte, foi a decisão mais difícil da minha vida, profissionalmente falando. Porque eu nasci pra fazer né? isso. Eu abri mão de tudo pra fazer isso, eu abdiquei de tudo que eu ralei, eu tive problema de saúde. O lance do Lucas, quando chegou, eu fui atropelando tudo, porque agora tinha uma criança e tinha que dar certo. E fui indo, bum, cheguei naquele lugar. E aí também, antes de tomar aquela decisão, né, ninguém da noite pro dia, né, ninguém toma essa decisão, eu fui amadurecendo isso, porque também, pra minha vida, aquilo já não encaixava muito mais. Fora, aí outro pilar, o sentimento de que eu já tinha feito tudo ali, sabe? Eu já, quando eu pensava assim, e aí, depois disso? Eu já tinha apresentado todos os programas da casa, feito as coberturas que eu queria fazer. Tava no EE, né, que é o Fantástico do Esporte, que a gente chama, que é um programa ao vivo, 3 horas, domingo. Aí começou, aí sábado eu já tava de plantão na redação, aí era semana, eu folgava na terça eu tava fazendo Rádio Globo, então era semana sem folgar. E aquilo foi começando a ficar uma conta muito alta pra mim. Aí eu falei, então, mas também pra eu deixar de fazer o que eu amo fazer, o que eu nasci pra fazer, você sente, né, o que você nasceu pra fazer o seu sonho. Pô, tem que valer muito a pena, tem que ser outra coisa que eu quero muito fazer. Eu queria muito ir pra internet há muito tempo. E aí também a direção falou, não, fica mais um tempo e tal, não sei o quê. Então, depois que eu tomei aquela decisão, pra mim foi mais fácil qualquer outra, sabe? De mudar de rumo ou de experimentar outra coisa. Óbvio que eu não podia ser irresponsável, porque naquele momento já muita gente dependia de mim, eu já não tomava nenhuma decisão por mim, sozinha. E aí foi o tempo de eu me estruturar ali e, cara, é isso, eu preciso ir pra internet. Então, não me arrependo de nada, nem do momento em que eu tomei as decisões, sabe? Muito menos delas. E hoje, eu acho que foi muito melhor do que eu imaginava, porque isso, a internet ainda aumentou muito, né? As possibilidades são muitas. E a gente, quando tá na bolha ali, por melhor que seja, amo, sou muito grata a tudo que eu vivia, aos lugares que eu passei, as empresas que eu trabalhei, não fechei porta em lugar nenhum. Mas quando você tá muito tempo num lugar só, você não
tem como saber o que tem por aí, só saindo mesmo. Aham. E foi o que aconteceu. Então, eu me surpreendi muito com as possibilidades de trabalho. E é um lugar que me deixa muito à vontade. E eu adoro criar, né? Criar mesmo que seja pra dar ruim, mas eu gosto de criar, pra dizer que foi, que fiz, pronto, tá aí e não deu certo, vamos pro outro, sabe? Mas hoje você acha que você consegue trabalhar menos? Não, eu trabalho mais do que nunca, mas quase sempre só com o que eu gosto. Essa é a diferença pra mim. Eu trabalho muito, inclusive a um preço altíssimo de um vício que eu adquiri, mas 99% com o que eu gosto de fazer. Ralando pro canal, gravando pro meu canal, criando formato novo, criando quadro, viajando, tenho quadro de viagens, ficando com a minha família em casa o tempo que eu quiser, conseguindo remanejar minha diária de gravação pros dias que eu posso ficar em casa. Então, vale muito mais a pena. E em termos, assim, familiares, foi fácil essa... Porque quando eu contei que queria sair do Jornal Nacional, a minha mãe achou que eu tava louca. Assim, verdadeiramente. Apenas isso. Apenas isso. Não, como assim? Ela e muita gente. Sim. Né? Então, assim, pra você foi tranquilo? Porque... Não, mas fala. Não, porque pra mim, assim, eu também ia pra uma coisa que eu tava ainda criando, que não estava no ar, não era assim, eu saí do Jornal Nacional e estrei numa outra coisa, né? Sim, teve esse Tinha um gap. processo do encontro da preparação, que foram 6 meses. Então, assim, é muito tempo fora do ar para... E as pessoas, e aí? E aí? Sim. Teve uma estranheza, Sim. mesmo em casa, assim. Mas você repensou quando ela estranhou? Não, porque também, quando eu falo, eu já pensei Exatamente. muito tempo. Eu também. Né? Já tá aquilo Na ali, verdade, já eu tá... não tô pedindo uma opinião, tô só comunicando. Já gestei aquilo faz muito Exato. tempo, assim, para tomar aquela decisão, né? Pra mim foi exatamente isso, outra proporção de largar um jornal nacional, óbvio que não, mas dentro do meu mundinho... Não. Não, Você tava mas eu brincando, mas é que é um no canhão, programa né? mais importante do Sim, esporte. sim, também, total. Acharam que eu tava louca, que não era isso. E todo mundo que eu falava da Globo, né? Todo mundo. Meus poucos bons amigos ali próximos também falavam isso. Não, você tá maluca, não faz isso, não sei o quê. E aí é isso. Por isso eu te perguntei se você repensou. Eu não repensei, mas você dá uma... Você já tá insegura. Então, eu fiquei um pouco mais insegura nesse lugar, sabe? Assim, eu não tava com medo, aí me deu medo, mas eu fui com medo mesmo. Foi esse sentimento. Eu comecei a ficar meio, caraca, será? E eu tinha muito um sentimento de medo de estar sendo ingrata com o povo lá de cima. Sabe? Que, porra, eu rezei tanto, eu pedi tanto, eu fiz promessa, eu parei de beber, eu fiz tudo que eu Pra podia chegar fazer lá. pra chegar lá. E aí eu cheguei, depois de 15 anos, eu falar, quero sair. Então eu fui explicando pra eles, gente, olha só, não é bem Negociando, assim. né? Perdão, total. A gente tem uma negociação muito clara, muito aberta aqui, o povo lá. Aí, então, eu tinha muito esse medo de parecer ingrata, sabe? E, consequentemente, né, colher os frutos dessa ingratidão, que, Deus me livre, não era isso. Mas essa estranheza dos meus pais me deu essa insegurança. Gente, será então que eu... Mas eu não repensei, assim, só fiquei meio... Então vou ter que ir com medo mesmo. Não, certamente, assim, como para você foi sair do esporte, para mim sair do JN foi a decisão mais difícil. Sim. Né? A mais complicada, né? Porque é uma ruptura muito grande, né? Pra gente de um lugar que tá... confortável. Para um lugar onde você está bem acolhida, bem recebida. Dominando. Né? Então, eu acho que é difícil, às vezes, entender que você precisa de alguma coisa diferente daquilo que já é tão bom. Né? E que pode ser melhor até, né? Com certeza. Porque não, é isso. os meus 10 anos de encontro foram incríveis, então. Mas é isso, você precisa de um determinado momento tomar uma coragem. Você se vê como uma mulher corajosa? Ah, com certeza. É? Me vejo, mas é isso que eu falo. As pessoas às vezes pensam, como é que você faz pra ter essa coragem? Eu fico morrendo de medo. Mas coragem não tem a ver com medo. Eu sou corajosa com medo. Eu acho que eu comento com as pessoas que não é exatamente, que não é coragem. Eu acho que é medo que eu tenho, medo de me acomodar. O medo da acomodação me impulsiona. Sim. Né? Eu não me sinto nem como uma pessoa corajosa, eu me sinto ao contrário, eu fico meio que apavorada diante da possibilidade de ficar parada. Pode ser. Porque aí eu acabo indo, tipo, te dá um eu empurrão, vou, né? Vou porque eu tenho medo do que eu posso estar fazendo daqui a um tempo aqui parada. Sim. Né? Eu não tenho esse medo do pré, de me acomodar. Inclusive, também trabalho isso na terapia por muito tempo. Acho que hoje eu já recebi uma alta desse assunto. Eu sou muito ansiosa. Então, na verdade, o meu era o contrário. Eu precisava aprender a me acomodar mais. Porque pra mim era assim, cheguei lá, e o próximo? Já fiz isso, mas check. mais da sua geração isso. Pode ser um imediatismo, né? Um negócio mais... Então, tinha muito isso. Lembra? Na época do esporte, as coberturas. Tá, cobri a Olimpíada, vamos, próxima. Copa, que já foi. Placar da rodada, já foi. Agora, Globo Esporte, já foi. Sabe? E aí, eu lembro muito ela falando pra mim, curte o degrau.
você alcança o degrau, você curte ele um tempo, espera você realmente colher os frutos daquilo ali, você demorou tanto pra chegar, e aí o próximo é quase inevitável, então curte. Porque sem esse aqui atual, não tem o próximo, entendeu? Então eu tinha que dar uma segurada nessa ansiedade. E esse medo meu era meio que o medo do novo mesmo. Eu não sei como é que tá aquele mar ali, mas eu só vou saber se tá morninho ou se não tá se eu mergulhar. E ao mesmo tempo tentando sempre medir o quanto era ousadia, que é positivo, e o quanto era irresponsabilidade, que é negativo. Porque é isso, né? Eu tive responsabilidades muito grandes desde cedo. Então, desde 21 anos, eu parei de responder só por mim. Então, eu não podia meio que Por conta do seu afilhado. Por causa do Lucas. Então, eu não podia só tentar. Eu tinha que meio que tentar, mas dar certo. Tentar e resultado, tentar e resultado. Tentar e vencer, né? Tentativa e acerto, não era mais tentativa e erro. Então, esse sentimento do e o próximo, eu tive que dar uma acalmada, mas sempre dentro de um ambiente responsável, minimamente seguro, vamos ousar. A ida pro entretenimento foi assim, por mais que eu já achasse que eu tinha que ir pra internet naquele momento, abrir meu canal, né? O YouTube tava numa fase muito legal, muita gente explorando esse universo digital dessa maneira, com vídeos maiores, horizontais e tal. Mas a ida pro entretenimento foi assim, a saída da própria Globo foi assim, enfim, então é isso que vai me movendo. Eu tenho a coragem, mas não quer dizer que eu não tenho medo. Você falou assim, o pessoal lá de cima, o quanto você tem de religiosidade, de fé, de espiritualidade? Eu acho que é a fé que me move total. Eu sou católica, de família católica, mas com tempo e leituras e aprendizados eu fui absorvendo muito de outras religiões. Acho que uma completa a outra, elas não se excluem. Mas eu vou à igreja domingo, eu rezo toda noite, ensinei os meninos a rezarem, a gente tem um ritual. Mas eu tenho muito essa fé, assim. Preciso dessa conexão e acho que se puder aconselhar todo mundo a ter uma fé, não importa o nome, a cor, a estatura, eu acho que é fundamental, assim, você não viver só com base nisso aqui, né, no que a gente vê, no que a gente toca, um sentimento maior. E isso você acha que veio muito da sua família? Com certeza, com certeza. Meus pais, até essa tradição de ir à missa, eu vou à missa com a minha madrinha hoje em dia, aos domingos, no Alto da Boa Vista, uma igrejinha lá ótima, maravilhosa. Eu ia com a minha mãe antigamente, aí agora eu vou com a minha madrinha, que ela frequenta mais. Veio deles, hoje eles nem são tão mais assim, mas eu perpetuei. Então assim, em casa a gente fez a obra agora, se mudou, tenho a capelinha, tenho lá os meus objetos de fé do lado da minha cama. É isso, a gente reza toda noite. Eu vivo a base de promessa. Não bebo refrigerante até hoje, promessa, né? Por quê? Desde 14 anos. Que eu fui pra Búzios fazer uma expedição lá de pedras com os adolescentes, 14 anos, eu era mais velha, 14 anos. Fui com meu irmão, os amigos, de 10 pra baixo. E aí a gente disseram pra gente que quando a gente cruzasse as pedras de Jeribá, do outro lado tinha outra praia, porque a gente, sei lá, queria explorar. E fomos fazer a exploração, quando a gente chegou lá, o mar subiu, aquela coisa, maré, ninguém sabia nadar, e a onda subiu na pedra, tudo queimando, sol de meio-dia, povo com o pé de bolha, inchado. Aí eu fui pular a heroína, fui pular no mar pra ir pra outra pedra, quando pisei no chão, pisei no ouriço, aí meu pé começou a sangrar, cheio de espinho de ouriço. Rezei, fiz a roda com as crianças, tudo, botei ajoelhada, falei, gente, vamos rezar, cada um fazer uma promessa aqui agora, a gente vai morrer aqui nessas pedras. Cada um prometeu um negócio, eu prometi que eu ia ser aluna PH, que era o meu colégio, que era a melhor aluna do bimestre. Eu nunca fui, assim, a melhor aluna da turma, eu era muito esforçada e carisma, né? Carisma salve aqui, ó, carisma. Então, pra mim, era um grande desafio ser aluna PH. E nunca mais beber refrigerante, que era uma coisa que com 14 anos você tá quicando no refrigerante, né? E nunca mais a gente conseguiu sair de lá, sobrevivi, tô aqui pra contar essa história. Fui pro posto médico de Búzios logo em seguida e nunca mais beber refrigerante. Aí pra entrar no Sport TV fiquei 2 meses sem beber, foi muito difícil pra mim. Você acha que Deus espera de você esse tipo de sacrifício? Eu acho que eu tenho que mostrar pra ele assim, olha só, foi pegar um negócio que é muito difícil pra mim, pra você ver o tanto que eu quero. Provavelmente seus pauzinhos, cada um faz o seu. Entendi. Eu tô aqui embaixo fazendo o meu, fala em cima. E antes de acontecer, cada um tem sua regra pra promessa, tá? Se não tem contrato, cada um tem sua cláusula. O meu é assim, se eu... Não, eu vou fazer para acontecer, entendeu? Você já para de tomar refrigerante? Já na hora. Não, entendi. na hora. O Sport TV também. 2 meses sem beber refrigerante. Para entrar no Sport TV... Refrigerante, álcool, né? Que já era outra fase. Para entrar no Sport TV. Entendi. Entendeu? Uma vez eu já falei isso para uma amiga, que Deus talvez ficasse mais satisfeito se a promessa fosse em relação a fazer algo de bom para alguém e não algo de bom para você mesma. Não, tudo né? Porque bem. parar de, né? Não, mas não seria algo de bom. Por exemplo, eu ofereço dar uma hora do meu dia, da minha semana para ir em tal lugar. Sim, para Entendeu? ajudar Agora, as pessoas. Porque, coitado de Deus, ficar tomando conta do seu refrigerante. Mas ele não precisa nem tomar conta. Eu sou tão confiável que ele pode relaxar. Ele só precisa botar lá no Sport TV. Entendi. Eu me tirar daquelas pedras. Só isso. Que isso ele faz aqui, ó. Vai, mamão com açúcar. Ô, Fernanda, me fala uma coisa. O humor, para você, é uma defesa? Com certeza. Um escudo. Total. Né? Muito.
E já percebi isso há muitos anos. Isso também vai pra terapia? Olha, não. Não levei pra terapia, assim, como... Vamos começar aqui agora. Você tá com um pouquinho com os chakras alinhados. Não, nunca levei pra terapia como uma questão a ser tratada, analisada. Mas já afirmei isso, sabe? Como detectei já há muito tempo. Mas sem dúvida nenhuma. É um escudo, é um lugar que eu me sinto confortável e natural, mais do que tudo. É seu, né? Você é rápida, você... eu gosto, Então, mas acaba te livrando de muitos momentos em que você tá, né? E já me foi muito útil. Mas muito útil, inclusive ao vivo várias vezes. Muitas vezes. E eu nem sabia, eu não lembro da minha vida, assim, eu não sei se foi a minha profissão, né, como a gente faz muito vivo e precisa dessa agilidade, que aguçou esse meu lado, ou se esse meu lado que me ajudou na minha profissão, entendeu? Eu acho que, acho não, sempre tive isso um pouco, mas eu não lembro de ter tanto, assim, aflorado como quando eu comecei a trabalhar. Porque aí eu acho que ali você passou a exercitar, né? Exato. Porque poderia não ser, porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa engraçada. Depois que eu passei a trabalhar com ao vivo, claro que você passa a ter uma capacidade de improvisação que vai pro seu lado, que não é o da graça. Mas você tem muito isso. O meu aflora graça já aflora de um outro jeito. Total. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você acha que foi uma decisão de coragem, quando você e Priscila resolveram tornar público o relacionamento de vocês? Não, acho que foi uma decisão de sobrevivência mesmo. Eu não ia sobreviver sem viver aquilo. Eu precisava. Sem falar, né? Viver, porque você é sendo uma pessoa pública, né? Exato. E viver da minha maneira. Não julgo maneira de ninguém de viver, mas a minha era pública. Eu fui criada como... assim, educada e falavam isso lá em casa sempre como uma coisa natural, não era nada errado, não estava errada, não estava cometendo nenhum crime, eu não estava precisando me desculpar por nada. Então, e ainda mais vivendo uma vida pública, não ia ficar escondendo um lado da minha vida, porque... Por quê? Por nada, né? Mas ao mesmo lado é um pouco injusto, né? Porque você acaba tendo que dar quase que uma satisfação pública, né? Só para um país todo, né? Só uma país, nação só. Isso deu medo também? Muito. Deu Mas muito medo do quê? Porque, assim, medo de não ser aceita? Não, eu tinha um medo do que isso poderia respingar nas pessoas que eu amo, sabe? Do que os meninos poderiam ouvir num colégio. Sim. Ou do que uma tia minha, ou uma madrinha, ou meus pais poderiam ouvir ou ler de chato, que aconteceu muito. Mas também, o povo lá de cima, como não folga nem tira férias, é 24/7, eles fizeram tudo direitinho no tempo em que eu queria que fosse. Porque a gente começou em março de 2016, ia ter a Olimpíada, e eu ia ancorar a Olimpíada. Eu tava naquela época... E o Gabriel tinha acabado de nascer, né? Acabado de 6 meses. E eu tava naquela época... no olho do furacão, apresentando o tinha feito o Globo Esporte, que tinha acabado de fazer a Copa de 2014 no Brasil e foi ótima pra mim. Eu queria fechar esse ciclo de coberturas no Brasil, né, que era a Copa, e depois no Rio. E eu ia ancorar a Olimpíada, então eu falei, cara, eu não quero que isso exploda antes da Olimpíada, porque vai virar esse o assunto e não quero que seja esse o assunto, entendeu? Exato. Claro. Pô, me preparei tanto pra fazer essa cobertura, então a gente conseguiu segurar. E aí depois de setembro ali, aí relaxei, mas minha família já sabia, relaxei e deixei avisado todo mundo que, ó, a qualquer momento a gente vai começar agora a viver normalmente. E aí foi assim mesmo. Depois da Olimpíada eu tinha um casamento na Grécia de uma amiga minha, que eu era madrinha, fui com ela, como amiga ainda pra todo mundo do casamento. A minha amiga sabia. E na volta, eu fazendo escala, uma jornalista me ligou e falou, ó, eu sei que você tá com a Priscila, é isso, não sei o quê. Mas super legal, assim, sabe? Foi a mesma jornalista que descobriu o meu divórcio. Falei, gente, alguma amiga minha temos uma fonte aí muito fiel. Muito próxima. Mas e também no divórcio ela foi super legal, assim, super coerente e tal. E falou, sei que você tá com a Priscila. Aí eu disse, olha só, vou ser muito sincera com você. É isso mesmo. Você pode dar a hora que você quiser, tô confirmando pra você. Mas eu acho que isso não vai mudar a sua vida e vai atrapalhar muito a minha. Eu não tô em casa, não tô com as crianças, não tô com meus pais, eu tô numa escala, eu vou ficar agora off horas até chegar no Brasil e esse negócio pipocando. Então, se você puder combinar, eu falei, de jornalista pra jornalista, eu falo pra você quando eu for dar notícia. Não vou falar mais pra ninguém. E você segura pra mim. Beleza? Ela falou, beleza. Mas aqui, né, amor? Passava nem sinal de Wi-Fi. Embarquei, pousei e vida seguiu, assim, semanas. E ela nem tchum. Nada. Eis que o que faltava pra você tornar? Acho que nada. Acho que realmente, assim, é porque eu sabia que tudo ia mudar, sabe? Depois que a notícia saísse. A gente não tava mais em casa, assim, escondido, o que já me aliviava bastante. Mas eu sabia que aí faltava, assim, a disposição pra lidar com a onda toda.
entendeu? Com tudo que viria, Exato. né? Eu ainda tava na preguiça. Ai, agora quando acontecer... Vou ter que... E aí chegou um dia que foi ótimo, me anteciparam, ligaram lá pra Globo, pra assessoria, eu vou dar, mas com outro tom. Ela falando ou não, mas um verde pra eu falar, né, que queriam as aspas, e a assessoria já me disse, fala alguma coisa porque a pessoa vai dar. Eu falei, não, tenho combinado. Essa pessoa pode dar o que quiser dar, mas eu vou falar pra que eu combinei. Isso na madrugada. Aí mandei pra ela, eu tinha uma frase pros meninos, que era só pra quem eu queria falar alguma coisa sobre o assunto, que já sabiam, né? Mas eu queria que toda hora que eles dessem Google, que viesse essa matéria com essa frase pra eles. Falei, amanhã vai sair. Qual era a frase? Era... Eu só quero que vocês não esqueçam que nada do que vão falar ou vão fazer sobre isso muda quem eu sou em casa com vocês. E o que vale é quem a gente é em casa. A gente fala muito isso, assim. Na época, né, eu sempre trabalhei em empresa, assim, eu brincava, quando eu saio da catraca de lá que começa a minha vida. Minha vida não é aquilo lá, não é a fama, não é o sucesso, não é o trabalho, não é a vitrine, não é o dinheiro. Minha vida começa quando eu passo da catraca. E você acha que o fato de uma pessoa querida como você ter falado sobre isso de uma maneira tão verdadeira, ajuda até nesta causa. Sim. De como as pessoas enxergam. A gente está no mês do orgulho LGBT, né? Verdade. Junho. Então, você acha que de alguma maneira isso ajuda? Com certeza. Um dos motivos pelos quais, óbvio que o que, assim, moveu a minha decisão foi realmente a minha educação, o que eu aprendi, o que eu acredito, que não era nada errado. Mas uma grande parte também me incentivou muito, porque eu sabia que eu ia jogar um clarão pra muita gente, sabe? Eu sabia que lá na curva da ladeira, depois, passando quebra-mola, lá no casebre, num cantinho do Brasil, alguém que gostasse de mim e visse essa notícia e também estivesse vivendo aquilo com vergonha, falar, nossa, essa menina que eu gosto está vivendo isso. Algumas pessoas devem ter chegado para você para falar isso. Choveu carta na Globo para mim, que nunca aconteceu, carta de histórias muito tristes, mas que tinham ali um pingo de esperança depois disso. Que as pessoas que iam fazer uma tragédia, iam fazer uma besteira com a própria vida, e que viram. E fora os meios digitais todos, até hoje, muito, graças a Deus. Sabe? Que eu sirva de inspiração. Eu falo assim, não sou exemplo pra nada nessa vida, pra nada, me leva como exemplo. Mas inspiração eu topo ser. Não, mas é verdade, porque acaba trazendo para uma conversa natural no ambiente das famílias, das casas. E eu acho que essa sempre foi minha bandeira, sabe, Fátima? Naturalidade, assim, não quero enfiar a goela debaixo de ninguém, também não vou aceitar desrespeito, mas... Com certeza, não vou forçar nada, não quero, sabe, não vou levantar a bandeira mais alta do que eu posso sustentar, vou viver naturalmente, sabendo todo mundo da minha vida, sou pessoa pública. Isso é um preço, né? A gente, em relação ao geral, não só sobre isso, o fato das pessoas saberem muito sobre a nossa vida, né? E eu acho que isso é o que tem que estar mais preparado para quem trabalha com imagem. E eu acho que hoje em dia... Você construiu por 20 anos ali na TV, foi devagar, eu construí durante muito tempo. Eu tenho um pouco de receio desse imediatismo da fama que a gente vê, que pode ser num reality ou que pode ser num vídeo que você posta e dá 1 milhão. E às vezes depois você não consegue fazer nunca mais outro vídeo e aquilo fica aprisionado ali. Deve ser muito difícil essa fama imediata, né? Eu acho deve ser muito traiçoeiro, assim, né? Essa ascensão e depois sustentar isso. Mas eu acho que é mais perigoso a pessoa que quer ser famosa. Porque a pessoa que quer ser famosa... As pessoas buscam, né? Então, assim, tem a pessoa que viraliza sem querer, realmente, você vê que é genuíno ali, e gravaram e foi. E ela se ela não quer ser famosa, ela segue a vida dela. Legal, viralizei, e vida que segue. Se divertiu com aquilo e pronto. Exato. A pessoa que quer ser famosa, ela vai submeter a tanta coisa que ela não precisaria, que não é legal, e ela vai ficar refém disso. E é inevitável. Essa fama vai passar, ela é uma onda do mar. Então, a pessoa que vive para a fama... É muito traiçoeiro, porque ainda que ela consiga fama por 10, 15, 20, 40, 50 anos, quando acabar, porque vai acabar, ela tá refém de um negócio que não volta, sabe? E esqueceu quem ela era antes dessa onda chegar. E foi essa analogia que eu fiz nesse dia que saiu a notícia. Na madrugada, depois que eu mandei pra jornalista a frase, eu fui no grupo da família e falei, olha só, gente, vai ser amanhã de manhã. A onda vai vir, grande, mas a gente sabe nadar. Então... Só espera ela passar. E veio o tsunami, amor. Foi New York Times criando uma notícia surreal. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Nunca vivi. Foi absurdo. De toda a sujeirada que a gente achou que ia ter, mas eu lembro do dia de 30 de setembro de 2016 como um dia completamente especial na minha vida. Tem os prints até hoje. Se bobear, tem sua mensagem aqui printada que você mandou. Mas foi muito especial, sabe? Porque é isso. Eu tava com quem eu tinha que estar. Minha família tava comigo. Honrando que a gente...
criou e como a gente foi sustentado. Eu torço muito pelo dia que isso não gere mais nem onda, nem tsunami, sabe? Mas, assim, dentro do nosso privilégio, da nossa bolha, eu sei que muita gente sofre muito com que, né, uma proporção que não deveria, mas eu acho que cada vez mais gente fazendo isso, vivendo naturalmente. Só por viver. Óbvio, quiser ir pra rua, acho importantíssimo, né? Esticar essa corda no sentido de falar mais e bater nesse assunto, mas como puder levantar essa bandeira, tá ajudando. É verdade. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Em termos de projetos, o que você tem feito, o que você tem vontade de fazer? Inventando moda, né, Fátima? Inventando moda, inventando umas fazendo modas aí. piada, Saiu da Globo, falei, vamos inventar as modas. Como eu falei, queria dar vazão a essa via criativa que eu tenho, que eu gosto muito de pensar e fazer. E a internet permite isso, né? Você cria e bota no ar. Ah, não deu certo, vamos fazer outro. Cria e bota no ar. Então, eu desde que saí... Bom é coisa do tempo, né? Não tem tempo. Muito bom, exato. Deu 50 minutos, deu 30, deu 10, deu. O que deu de tempo? OQR, né? O que render. É o que Maravilhoso, eu amo isso. Quanto tempo tem que ficar? Gente, OQR. O que render. Então, assim que eu saí, eu abri meu canal no YouTube, que era um sonho antigo meu, e foi muito legal. Mas é difícil, né, esse começo? Mas é muito... Mas é difícil a caminhada inteira. Pra você, já facilitou? Não, ainda não, mas eu só tô com um ano. Eu tô aqui, eu ia te perguntar exatamente isso. Em que horas melhora? Não melhora. Não melhora no sentido de ficar fácil, mas você vai pegando o jeito, né, do negócio, assim. Você vai, vai trabalhando com o que você quer, fazendo as coisas que você quer. Não, eu só tô entrevistando gente que eu acho que tá fazendo uma coisa legal pra eu poder pegar alguma coisa. Que bom, isso aí. Entendeu? Absorve. Eu te usei tanto. Eu tô aqui, ó, tô esperando a dica. Tô esperando. Não, mas eu perguntei pro Felipe Neto, ele falou, é trabalhar muito. Eu falei, putz, mas isso eu já faço há tanto tempo. Nenhuma novidade. Ele falou, não, eu até brinquei com ele. Eu falei, bom, isso eu já fazia, né, verdade, Felipe? você ralava muito. E continua ralando muito. Mas eu acho que é realmente você, desculpa essa notícia, mas encarar como um trabalho. Porque muita gente acha que é um passatempo. Eu vou virar youtuber, eu vou criar um canal. Não. É um trabalho. Só quando eu quiser. Não é. Pode até ser, mas aí não vai... Não vai acontecer. Eu acho que o caminho certo não dá certo. O caminho rápido não dá certo, né? O caminho certo, ele leva tempo, você tem que amadurecer o negócio. Mas eu acho que encarar como um trabalho no sentido de, né, tem que se estruturar pra isso, ter o seu cronograma de gravação. Assim como a gente tinha em televisão, o dia de gravar, ir pra matéria, fazer o texto, ler o TP, apresentar. Então tem que ter o dia pras coisas, tem que ter a equipe que tá com você, ninguém faz nada sozinho, ainda mais um, né, projeto desse tamanho. Então foi isso que eu fiz. Eu saí da Globo e aí criei o canal, que era um sonho antigo meu. E aí tem vários formatos no canal que eu sempre quis fazer pra falar de assuntos que eu sempre quis falar. Também de esporte, obviamente, que muita gente pergunta, por que você saiu, nunca mais vai falar? Não, gente, eu nunca mais vou falar de esporte. Esporte é o que eu amo, é o que me faz ser eu, é o que me fez ser eu, o que me faz ser eu. Então é pra falar também de esporte. Tem formato pra esporte, tem quadro pra maternidade, tem quadro pra viagem, projetos de viagem, que eu vou lá e te conto, que eu faço coberturas mundiais, não só de esporte, mas já fiz a Copa Feminina, a Copa do Catar, que foi a estreia, Oktoberfest na Alemanha, que foi incrível, o Dia dos Mortos no México, Carnaval em Valência, na Espanha. Então eu vou para esses lugares fazer as coberturas desses grandes eventos, que qualquer evento que junte multidão, eu tô indo para lá para registrar, eu vou lá e te conto. E tô no ar agora com o Em Pé com Fernanda Gentil, que é um talk game show, que estreou em junho, vai até 23 de julho. Já é a segunda temporada. Segunda temporada. É um talk game show, talk porque tem entrevista, game porque tem dinâmica e show porque os convidados arrasam, né? Você vai na terceira, por favor. Para provar se as pessoas têm 3 características fundamentais para todos nós: foco, memória e agilidade. Então, como você se sairia? Eu acho que a agilidade talvez fosse o pior. Que assim. isso? Você é super ágil de pensamento toda hora ali. Bom, tô pensando na agilidade dependendo do que tipo de proposta. Eu posso ser gentil e fazer uma dinâmica de pensamento com você, entendeu? Depende. Entendi. O foco também você tem muito. Acho que sim, E memória tem que ter. A memória vem abandonando, né, a gente, ao longo dos anos, ela briga com a gente. Mas eu acho que até que em memória eu sou boa, acho que eu acho que sim. Então, terceira temporada teremos Fátima Bernardes, tá? Acabou de confirmar. É isso, pode divulgar por aí. Já marca aí, gente. E é em pé o tempo todo. Mas é rápido, prometo. Isso não é bom, cansa. porque aí eu não precisaria estar com um saltinho desse, né? Vai descalço. Você não vai assim ter de saltão, Jamais. Não, eu vou de tênis. O E programa é meu, já tem isso, né? Hoje, você que cuida do que você veste, você que cuida... Ai, Fátima, isso é uma Me bênção. fala. Eu odeio prova de roupa com todas as minhas forças. Odeio muito. A gente tá falando aqui agora com o Ricardo, que grava comigo. Que eu sou muito desapegada dessas coisas, né? Então é maravilhoso. Chega lá em casa, às vezes fala, vamos arrumar? Eu falei, mas eu já arrumei, tô pronta. Tô prontíssima. Eu, hein? Sem make, sem nada. Vambora, gente. Eu sei que tem lugares que tem que ter a produção. Tipo aqui, você viu? Eu deixei meu cabelo crescer pra vir pra cá. Hidratei. Achei grande. Tudo meu, tá natural. todo com baby. Lógico, fiz umas coisas aqui, fiz um côncavo
convexo, trabalhei num rímel. Tá maravilhoso. Na máscara, né? Máscara chique, na máscara, desculpa. Perdão. Mas... Tô vendo que o elástico ela vai prender já. Gente! Já vai rolar um Corta, rabo. cancela. Perdão. Mas aqui é a marca registrada, eu esqueci realmente. Viu? Quando tem a produção de figurinista, ela me tira, ela rouba de mim. Mas isso aqui é a marca registrada, não dá. Porque daqui a pouco eu queria aprender. Por que eu vou ficar tirando, botar, tirando? Quem nunca também, gente? Isso aqui é vida. Então, eu sei que tem momentos que precisa de uma produção, mas a maioria, o meu canal, o meu programa, isso eu batalhei pra isso. Não é? Entendeu? Chegar em casa e gravar 15 vídeos. Você sempre grava na sua casa? A maioria das vezes. O programa é lá em casa, no meu escritório. Quase sempre. Eu tenho alguns quadros que são na rua. Tem o Tio Falar, que eu vou pra rua entrevistar os brasileiros sobre qualquer assunto. Pra ver se eles... Aí, dando um dinheirinho, né? Cada resposta certa leva um dinheirinho. Aí é na rua. Mas... Poxa, eu tô fazendo o quê? Tá lendo o quê? Com as pessoas na rua falando que estão nos eventos, sobre o que elas estão lendo. Agora vou ter que levar um livro pra dar pra pessoa, pelo visto, melhor, né? Fátima. Porque ela tá dando dinheiro, gente. Mais generosidade, né? Como é que pode a gente competir assim? Não dá. Independente da fase, eu mudo também. Às vezes é R$2, às vezes é 10, né? Quando a época tá boa, 20. E sabe o que é legal, assim, né? Eu acho interessante porque não há a questão da competição pelo horário, né? Nossa. Então, assim, eu posso ver o seu e ver a pessoa pode ver o seu, pode ver o meu, na hora que quiser. Então, isso faz com que seja mais conteúdo disponível, mas você não tem essa competição. Não tem. Né, pela audiência, Não né? tem, pela audiência, pelo horário. Tem muito essa metodologia da collab, né? Então, assim, você vai no meu, eu vou no seu e tá tudo bem. Melhor ainda se a gente fizer junto. Sim. Aí outra pessoa abre o canal, eu vou lá no dela. A audiência dela vem pro meu, a gente, né, vai compartilha. Fazendo, Agora, sabe, a única coisa que me incomoda é quando a pessoa pergunta assim, não tá trabalhando, não? Ah, tem isso. Aí você saiu de um dia como hoje, que vai ser um dia, sei lá, de 10 horas de gravação. Aí você fala, não, eu tô... Porque tem um determinado tipo de público, que é um público mais fiel da televisão, que é um público mais velho, que não está tão acostumado ao YouTube e que simplesmente acha que você desapareceu, né? Então, aí você tem que... Mas você não vê receita no YouTube? Vejo. Eu falei, então. É lá mesmo. É lá mesmo. Bota lá meu nome que você vai me ver. Isso. Porque é curioso, porque é um outro hábito, né? Eu tenho lendo um monte de coisa e aí tenho visto que tem crescido muito o YouTube na TV, né? As pessoas que acessam pela televisão. Então, isso já dá meio que um conforto, eu acho, para essas pessoas, de não ter que ser pelo celular, né? Porque a tecla é pequenininha, porque a pessoa não consegue digitar. Mas até eu prefiro na TV, assim, ainda mais conteúdo longo, quando né? você tá... Pô, esse programa, por exemplo, eu vejo na TV, né? No celular você perde muito, assim. É óbvio que ajuda você a estar ali em cima do laço, né? Saiu um episódio novo, você vê a pessoa lá, mas que quiser mesmo, assim, dar uma atenção, ver com calma. E aí, botar na TV ajuda a matar a saudade um pouco dessa linguagem, né? De repente, ver a Fátima na TV. Agora, você não percebe também que o público mudou muito? Assim, pessoas de arquétipos diferentes passaram a te reconhecer ou falar com você? Um público mais jovem. Total. Muito mais jovem. Muito, muito. Eu, na Casa TV, inclusive, foi, né, um dos projetos que eu quis fazer assim que eu saí da Globo, pra dar vazão a essa minha paixão pelo esporte. Mudou muito, assim. Tanto o meu canal, como quando eu faço cobertura com a Casé. Mas muda muito, é galera. Os amigos dos meninos hoje sabem quem eu sou. Porque antes, até eles hoje falam, você trabalha. Que antigamente, entendeu? Não, como se eu não tivesse feito nada até aqui. Isso eu acho curioso, que é uma mudança um pouco de público e de expectativa do que vai ver, de quando vai ver. Eu acho que ainda falta um pouquinho disso para uma galera que acompanhava na televisão, né? E alguns vão chegar e outros não vão chegar. Isso que eu ia falar. Né? Eu também trabalhei em mim cortar essa expectativa. As pessoas às vezes não vão acompanhar, entendeu? Sim. E tudo bem. Não, e porque tem uma variedade muito grande, uma diversidade muito grande de canais, né? Então, assim, cada um vai estar interessado mais num determinado tipo de assunto e de condução daquele assunto, né? Então, E sabe uma coisa também que eu percebi muito? É esse conceito de sucesso, né? Assim, porque é muito diferente quando você está numa TV, ainda mais como Globo, num canhão que é. Sim. Aí você fala, nossa, caraca, fez muito sucesso, porque, sei lá, o número que deu. No YouTube, o sucesso é outro tipo de número, né? E não é uma coisa que só vão falar disso, porque o YouTube é muito pulverizado, tem muito pra tudo. Então, se a sua audiência tá ali, seu canal tá ganhando inscritos, se você tá com os views legais, você tá conseguindo botar um projeto desse no ar, sucesso. Porra, deu super certo. Porque se você ficar pegado àquele antigo formato de sucesso... é diferente, é completamente diferente, é outra coisa. Senão você acha tudo flopou. Não, cara, não flopou. É isso, da internet o sucesso é esse. E surpreende, eu acho que é mais legal também você começar a ver o que rende e o que não rende, né? Sim. Por que as pessoas gostam quando eu falo desse assunto, né? Total.
que mais falar desse assunto? Como eu sou muito nova nisso, às vezes aqui a equipe fala, vamos fazer o quadro que é olho no olho, né? Que você olha para a câmera e você fala. Eu tive muita resistência no início. Falei, eu vou ficar aqui eu falando. Mas é muito legal. Eu comecei a gostar agora. E as pessoas também gostam? Gostam. É? Porque é como se eu ficasse muito mais íntima da pessoa que está em casa, assim, que está me vendo. Porque eu estou falando especificamente de mim. Sim. E é muito no início, para quem faz e conduzia programas em que você, na verdade, quer jogar o holofote sobre quem está sendo o seu convidado, é difícil, de repente, você virar só essa pessoa que vai ali só para falar. Eu achei... E está funcionando. E é muito legal você ver como as pessoas têm interesse, né, em você. Nesse lugar, de você, pessoa física. O que você gosta, para onde você vai, o que você faz, como você se maquia. Eu vejo seu canal. Opa! Agora, de fato, tem formatos que, assim, são xodós do público, não tem jeito. Por exemplo, a gente tem um quadro de review de restaurante, que é o Mesa pra 3. Eu, Priscila e vocês, né, que são gente humores. Que a gente faz uma experiência meio imersiva, leva a câmera, capta o áudio da mordida, câmera profissional pra pegar a comida, a bebida, o gelo, não sei o que, Cara, batata, sucesso, na hora. Porque tem um lado da vida pessoal, enquanto a gente janta, a gente fala da gente. E é um assunto que gera curiosidade, né? Qualquer casal, vida pessoal, essas coisas, a rotina e tal. Mas tem um outro que eu adoro fazer, que é o review da Gentil, que é o review de filmes audiovisual. Eu falando pra tela, eu vejo o filme, a série ou qualquer produto audiovisual, faço um balde de pipoca, sento numa cadeirinha de diretor e tal, começo a falar uma linguagem mais informal, uma edição mais dinâmica e tal. Outro formato, completamente diferente. Outro público também. Outro público. Com certeza. Exato, total. E aí, por outro lado, tem uns, às vezes, que você vai adorar fazer, mas que não vinga muito. Aí eu fiz um curso uma vez no YouTube e falaram uma coisa que eu achei muito interessante. A pessoa fazia um formato lá que era isso, bombava, mas não era o que ele gostava mais de fazer. Em compensação, ele fazia outro que ele amava, que era uma coisa que tinha mais profundidade, mais propósito, e não vingava muito. Aí ele falou, eu aprendi que, às vezes, você tem que fazer o que o público quer ver pra eles verem o que você gosta de fazer. Então você solta ali um quadro que você sabe que vai bem, pra botar outro depois que não vai tanto normalmente, mas eles nem sabem que você faz. Aí eu tô tentando mais ou menos por aí. Cara, essa lógica e é muito legal, porque assim, como eu cheguei ao YouTube muito depois, tem muita coisa que todo mundo pôde fazer, que eu não fiz. Então, também me dou o direito de fazer agora. Total. Né? Tô fazendo agora. Gente, e já fez, tá ótimo. Aí. O canal é meu, o relógio é meu, o tempo é meu. Vou maquiada, vou até de xuxinha no braço. Bom, então a ideia para você é você novos quadros, trabalhar em cima disso. Isso, eu quero o Em Pé, pra mim, é o meu grande xodó do momento. A coluna vertebral. Como é que é? Eles têm um nome no YouTube também, é o Hero. É o Hero, Projeto Hero. Projeto Hero. É muito chique, Hero. Nós também temos, né, Matheus? Viu? Todo mundo tem um Hero pra chamar de seu. Importante é isso. Então, é o maior projeto do canal hoje. A gente lança uma temporada por ano. Essa é a segunda, a gente começou ano passado. E também quero dar vazão a esses outros quadros de viagem. Tem o Vou Lá e Te Conto, esses que eu falei dos formatos que eu crio. E o canal é muito o meu lugar de liberdade, assim, sabe? O lugar que eu me sinto à vontade, que eu posso realmente, botar em prática o que eu gosto de fazer. E sempre com esses projetos em paralelo, né? A Casa TV, eu faço as grandes coberturas com eles. Um streaming ou outro, a gente tem conversado pra ver qual projeto é interessante ou se tem a ver. Essa liberdade é muito boa, né? Você usar a seu favor do que você gosta, do que te preenche. Vou dar 4 palavras e você me fala uma palavra que vem à cabeça. Nossa, tá. Eu também vou pensar agora, tive essa ideia agora. Só um minuto. Do nada. Do nada, Depois não assim. é rápida, não. É só pra terminar. Tá bom. Amor. Família. Poxa, me derrubou a segunda. Aí fala família, fala amor. Fala filhos. Só fazer. Então, tá bom. Trabalho. É uma palavra só? Se for 2 eu vou obrigada. liberar, tá? Seja gentil comigo, pô. Tão engraçadinha. Muito engraçadinha. Trabalho. Pode falar alguma coisa que veio pra você. Importante. Futuro. Liberdade criativa. Mandei, larguei no ar. Vai ficar bonito isso, um corte aí pra vocês. Um dia perfeito. Olha, depende da fase da vida, né? Eu tô numa fase já que o meu dia perfeito é o seguinte. Receber gente em casa, me deixa em casa. Receber gente em casa, uma rodinha... Mas você já trabalha em casa. Mas aí é outra área, né? Acho que eu trabalho no escritório. Aí fechou o escritório, sai do trabalho, entendeu? Entendi. Aí fica em casa ainda. Fica em casa. Aí, eu fiquei 2 anos e meio em obra. Eu tenho mais tempo de obra do que em casa. Me deixa um pouquinho, peraí. Preciso pelo menos neutralizar essa conta. Em casa recebe gente, rodinha de samba, churrasco rolando, chopeirinha aqui, ó, drink. E a promessa não tá valendo, já acabou, né? Já entrei nos
pode até ser do Sport TV. Ah, não, mas não fez de novo foi só bebida, 2 não, né? meses. Só 2 Não, meses, não, tá. não, tá bom. Também aprendi, mas nunca mais. Aham. É isso, receber... Eu faço muito isso, na verdade. Eu tenho, felizmente, muitos dias perfeitos desses que eu organizo. Eu sou meio promotor nas horas vagas. Então, eu chamo família, amigos, uma musiquinha. A gente faz muito game night, jogos de tabuleiro, sabe? Com as crianças. Música. Então é casa cheia, Casa comida, cheia. bebida e amigos. E amigos. E música. Uma rodinha de samba, se puder, tô agradecendo. Sempre samba? Adoro, muito. Eu também. Muito, jura? Nossa, eu amo demais. Assim, eu sou bem eclética musicalmente falando, mas pra ouvir ao vivo, assim, e curtir, uma rodinha de samba. Renata, adorei conversar. Eu Foi também, muito bom. Fazia tanto obrigada. tempo que a gente não batia papo assim mais calma, né? Vamos refazer a nossa foto, né? Que a gente Eu tem fiquei umas muito fotos. assustada quando você começou chorando. Eu também. Eu não esperava. Falei, meu Muito Deus, obrigada. já pensou? Ih, você começou assim? Como é que eu falei, pra onde eu vou conduzir isso agora? Desculpa. Foi, não, mas foi é lindo. Que é muito de coração, você sabe. Foi lindo, de foi verdade. muito bom mesmo. Admiro muito, sempre. Um beijo, viu? Foi Obrigada. uma delícia. Adorei. Depois vou te visitar inscrevam-se também. aí no canal Fernanda Gentil, o mais simpático do Brasil, né? Então, tem até o slogan. Gente, é isso. Olha, então se inscreve no canal da Fernanda, se inscreve no meu canal, Também. curte, compartilha aqui o nosso material, tudo que a gente gravou e conversou aqui. E ativa o sininho das notificações. Toda quinta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo. Beijo pra você. Até semana que vem.